Irmão, enquanto eu estou abrindo aqui, você prepara também a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Nós vamos ler Atos capítulo 2. Deixa eu abrir minha Bíblia também. Eu sei que hoje em dia todo mundo está usando o celular, não é isso? Ninguém mais usa a Bíblia. Ah, estou vendo, sempre tem, sempre tem. Isso, quem está com o papel precisa de luz, né? O tema da mensagem de hoje é: todo avivamento se move no sobrenatural. Ô queridão, que bom te ver. Todo avivamento se move no sobrenatural. Irmãos, nós podemos acompanhar as histórias da Bíblia, nós podemos acompanhar a história da igreja, nós podemos acompanhar a história dos últimos avivamentos. Nós vimos isso acontecendo no país de Gales, nós vimos isso acontecendo na Inglaterra, nós vimos isso acontecendo na África do Sul, no Canadá, nos Estados Unidos, na Coreia. Nós falamos sobre isso. O avivamento nos dá a oportunidade de vermos os dons em ação. Mas eu quero deixar claro para você, irmão, que os dons não são somente o dom de línguas. Você sabia que mesmo antes da Rua Azusa, e a Rua Azusa completou 100 anos, mas mesmo antes da Rua Azusa, Deus já liberava o seu poder ao longo da história? Por exemplo, nós tivemos avivamentos com John Wesley, com Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, por exemplo, ele passava por dia 13 horas buscando o Espírito Santo. Você tem noção do que é isso? Por exemplo, George Whitefield. Por exemplo, Charles Finney. O Charles Finney, ele foi numa fábrica e uma mulher zombou dele na fábrica. O Charles Finney, ele não falou nada, ele simplesmente olhou nos olhos da mulher e saiu. Assim que ele saiu, uma convicção de pecado veio sobre a mulher. Ela começou a chorar e clamar que Deus a salvasse. Irmão, você tem noção do que é isso? Ela estava ali para zoar, para zombar. E o Espírito Santo pegou ela e falou: você é pecadora, você precisa reconhecer isso. Irmãos, essas pessoas do passado não foi o dom de línguas que elas experimentaram, mas foi o dom profético da revelação do pecado. Esses grandes avivalistas, eles expuseram as entranhas do pecador e eles transformaram nações. E hoje em dia, nós queremos clamar que o Espírito Santo venha sobre nós. Você quer? Diga amém. Nós queremos clamar que o Espírito Santo venha com poder, com graça, com unção do alto, em nome de Jesus. Amém. Abriu sua Bíblia aí? Atos capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Repete comigo: cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximos a Cirene. Visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo,
cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais? Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Agora são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, essa história é linda, maravilhosa. Essa história em que o Espírito Santo deixou de ser pontual e ele se tornou permanente. Porque no Velho Testamento nós vemos tantos líderes que foram cheios do Espírito Santo. Nós vemos os profetas, o próprio Joel. Nós vemos os reis como Davi e Saul. Nós vemos, Senhor, os artífices que construíram, Senhor, o primeiro e o segundo templo. Mas todos eles receberam e deles foi retirado o Espírito Santo. Mas o Senhor prometeu que viria de vez para fazer morada o Espírito Santo sobre o teu povo, e é sobre isso que nós vamos falar agora. E o meu pedido no final desse culto é que todos nós sejamos cheios, plenos, transbordantes do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Irmão, antes da gente explicar o texto, deixa eu esclarecer algumas coisas que são importantes, porque se você entrar no texto sem entender o que o texto está falando, você vai ficar um pouco confuso. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que Pentecostes não tem nada a ver com a descida do Espírito Santo. Pastor, como assim? É o dia de Pentecostes. Irmão, eu quero te dizer que os judeus não estavam em Jerusalém para o Pentecostes que você conhece. Os judeus estavam em Jerusalém porque eles foram para a Páscoa, que não é a morte de Jesus. A Páscoa é o dia em que os judeus foram libertos da última praga. Lembra? Que a última praga era dos primogênitos, e Deus falou, coloca lá o sangue nos umbrais das portas, e o anjo da morte vai passar por cima da sua casa. Esse movimento de passar por cima, o nome desse movimento é Páscoa. Isso que significa Páscoa, passar sobre. E 50 dias depois da Páscoa, 50 dias depois da última grande praga, 50 dias depois, Deus prometeu para Moisés, antes dele ir, lembra? Deus disse para Moisés, eu prometo para você que quando você sair, você vai voltar e celebrar nesse monte. E essa celebração do monte, 50 dias depois, se chama Pentecostes. Sabe, de penta, que tem a ver com 5. Quem é flamenguista sabe o que eu estou falando. Estou brincando. Pentecostes, irmãos, quer dizer 50 dias após a Páscoa. Então os judeus que já estavam em Jerusalém, vindo de todas as nações, todas as tribos, eles vinham do Egito, eles vinham de Roma, eles vinham lá da região da Ásia, eles vinham lá da região de Éfeso, de Colossos, eles vinham da região de Corinto. Irmãos, todos eles estavam em Jerusalém durante aqueles dias para a Páscoa e também para o Pentecostes. No dia de Pentecostes, Deus vai lá e derrama do seu Espírito. Engraçado, o primeiro marco histórico era a Páscoa. Jesus vem e morre na Páscoa. O segundo marco histórico, logo em seguida, é o Pentecostes. O Espírito Santo vem no Pentecostes. Que bom, que bonito isso. Deus está fazendo ciclos, restaurando histórias. A segunda coisa que eu quero falar nesse texto
para você não ter confusão, é que normalmente nós confundimos o dom de línguas com esse dom das línguas. Porque, irmãos, aqui não é o dom de 1 Coríntios capítulo 13. O dom lá descrito em 1 Coríntios capítulo 13 é um dom da língua dos... Uma característica do dom da língua dos anjos é que ninguém sabe o que está sendo dito, a não ser que tenha intérprete. Nem a própria pessoa sabe o que é dito, a não ser que tenha intérprete. Esse não é o dom de línguas lá de 1 Coríntios 13. Esse é um dom diferente. Esse é um dom de uma outra língua. Então 120 pessoas estão paradas. De repente vem um vento impetuoso. O vento invade aquela sala. Eles sentem um vento alvoroçando os cabelos. De repente esse vento se divide. E eles olham e tem uma língua pegando fogo. Eu imagino uma língua de boi. Você já viu uma língua de boi? Imagina uma língua de boi assim pegando fogo. 120 línguas. O lugar deve ter ficado aceso, hein? 120 línguas assim de fogo, e as línguas param sobre cada uma das pessoas. Lembra? Sobre cada uma das pessoas. E essas línguas descem sobre eles. A primeira coisa que eles fazem é começar a falar numa língua estrangeira. Escuta, onde esses caras estavam? Dentro de uma sala. Como é que os judeus de todas as regiões ouviram eles falarem nessas línguas? Quero te dizer, eles não ficaram nas salas. Cada um recebeu uma língua estrangeira. E eles andaram por Jerusalém, cada um para encontrar o povo que era o povo específico daquela língua. E quando eles chegavam nesses povos específicos daquela língua, as pessoas ouviam o evangelho na mesma língua que elas falavam lá na região delas. Porque quando você estava em Jerusalém, você só podia falar o hebraico ou o aramaico. Mas esses caras que vinham de longe, que provavelmente eles não sabiam muito bem o hebraico, provavelmente eles não sabiam muito bem o aramaico, a língua deles eles sabiam completamente. Então cada um dos discípulos foi e procurou a sua língua nativa e começou a falar o evangelho nessa língua. Que coisa maravilhosa, irmão. Não é lindo? Aí vem os caras zombando, falando assim: ah, tá tudo bêbado. Quem aqui já bebeu e começou a falar inglês? Fala para mim. Mas irmão, fala sério. Não, você tá bêbado e falou chinês. Isso não acontece. Inclusive nós temos uma amiga, né, meu amor, que quando Deus a toma, ela fala em espanhol. É fantástico isso, não é verdade? Fantástico isso. Eu acho isso maravilhoso, acho isso lindo. Inclusive um dos sonhos, né, meu amor? O sonho da Milene é acordar um dia falando inglês assim, nativo, assim. Acordei. Ué, se aconteceu uma vez, né, irmão? Por que não pode orar para acontecer de novo? Mas, irmãos, para vocês entenderem como isso é fantástico, eu quero dizer, o milagre da Rua Azusa, ele aconteceu num momento histórico, certo? A gente diz que o Espírito Santo de novo desceu sobre a Rua Azusa, não é isso? Eu quero te dizer que antes da Rua Azusa, em 1901, uma moça, o nome dela era Agnes Osman. Ela ouviu uma pregação e que o Espírito Santo foi derramado. Ela estava na escola bíblica dominical. E ela virou para o professor e falou assim: professor, o senhor não quer botar a mão sobre a minha cabeça e declarar a mesma coisa que aconteceu naquele dia e orar por mim? O professor foi ousado, irmão. Ele meteu a mão na cabeça e orou. Sabe o que aconteceu com a Agnes? Ela ficou 3 dias falando chinês. Ela só voltou a falar inglês no 4º dia. E o mais engraçado é que ela não conseguia nem ler em inglês. Ela lia também em chinês. Fala que não é algo sobrenatural. Fala que não é algo fantástico. Mas às vezes a gente está condicionado, a gente pensa assim: Espírito Santo, dom de línguas, 1 Coríntios capítulo 13, não tem nada além disso, e é só isso, e Deus não age diferente.
Irmão, se você fizer isso, você está negando a diversidade dos dons. Você está negando que Deus distribuiu, irmãos, muitos dons. Eu creio, irmãos, que esse vento impetuoso, esse fogo dos céus, esse Espírito Santo, ele que se manifestou no passado, também pode se manifestar no presente, sim ou não? Se você crê, diga amém. Ah, pastor, mas a gente vai orar e eu vou falar em línguas? Não sei. Não vou falar que sim, não, mas também não vou falar que não. Porque eu creio, irmãos, da seguinte maneira: Deus tem uma lista de mais de 20 dons. E Ele não quer que todo mundo tenha o mesmo, senão não tem diversidade. E Ele faz assim, ó. E Ele distribui os dons, para que cada dom seja interdependente do outro. Você ministra na minha vida com um dom, e eu ministro na sua vida com outro. Engraçado que o único dom que não abençoa ninguém, a não ser a própria pessoa, é o dom de... Qual é o dom que todo mundo quer? O mais egoísta da face da terra. Irmãos, eu não sei o que aconteceu naquele dia. Pastor, pode ter acontecido diferente? Pode ter acontecido, por exemplo, que as pessoas falaram em línguas, mas os moradores ouviram cada um na sua língua. Também pode ter acontecido. Também pode. Eu tive uma experiência muito interessante quando eu fui à África, irmãos. Eu fui à África em 98. E eu evangelizei muitas pessoas. E a maioria deles fala português. Mas uma vez eu entrei numa casa. Pensa numa casa escura. Agora pensa numa casa fedida. Agora pensa numa casa onde tem tanta mosca que você tem que botar a mão no rosto e cerrar os olhos, porque senão a mosca vai entrar na sua boca, ou no seu nariz, ou no seu olho. Já pensou nisso? Foi o que eu fiz. Eu entrei nessa casa e tinha uma senhora. Ela não falava português e a minha catapapa é crioulo badilho. E eu não falo crioulo de Cabo Verde. E eu falei, eu não vou sair daqui enquanto eu não evangelizar essa senhora. Irmãos, eu falava em português. A senhora respondia em crioulo. Ela entendia o que eu falava. Eu entendia o que ela falava. Absurdo, irmão. Cada vez que eu falava uma coisa, eu pedia para ela explicar para mim o que eu tinha falado. E eu entendia claramente o que ela estava falando. No final a gente orou. Eu fiz aquela oração para receber a Cristo. Eu orei em português, ela orou em crioulo. Ela ficou tão feliz. Tão feliz. Depois, é lógico que eu fui no pastor e falei, pastor, ajuda essa moça com essa casa. Porque as crianças vão sempre ficar doentes. É muito ruim. Que casa, irmão. Tem coisas que são físicas, tem coisa que é espiritual. Às vezes a pessoa dá tanta liberdade ao diabo que ela dá oportunidade para essas coisas acontecerem na casa dela. Bom, vamos seguir. Irmãos, o que podemos fazer hoje para receber algo tão grande da parte de Deus? Se todo avivamento é um mover sobrenatural de Deus, qual é o meu papel? O que eu posso fazer para receber desse sobrenatural? Primeiro, busque o poder de Deus insistentemente e Ele vai te responder. Olhe o verso primeiro, só o início do verso, diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Pastor, esse versículo não diz nada, só diz que estava todo mundo reunido num só lugar. Mas se você andar para trás e olhar quem mandou eles ficarem reunidos lá atrás, por exemplo, se você for em Atos 1, versos 4 e 5, diz assim, ó: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo.
Quem foi que mandou eles ficarem esperando? Jesus. Irmãos, eles estão ali reunidos naquela sala. A sala tinha que ser grande, porque para caber 120 pessoas. Estão orando, estão clamando, estão esperando. Jesus já andou 40 dias com eles, então provavelmente eles estão esperando há 10 dias orando. Não é 50 menos 40, 10. Irmãos, essa busca incessante fez com que a promessa que foi prometida lá em Joel 2 se manifestasse sobre eles. Olha lá o que Pedro diz nos versos 17 e 18. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Irmãos, se você buscar insistentemente o poder de Deus, Ele vai te responder. Quem está mais interessado que você conheça os dons de Deus? Você ou Deus? E se você está lá clamando, buscando e pedindo, você acha que Ele não vai ter alegria em liberar para você? Fala, filho, você está desesperado, agora que eu quero te dar mesmo. Toma. Irmãos, Deus é tão maravilhoso que Ele prometeu em Joel, não foi o dom de línguas. Olha o que Ele prometeu. Ele prometeu profecia, visão e sonho. Mas a gente gosta só de línguas. Mas também pode ter profecia, sim ou não? Pode ter visão, sim ou não? Pode ter sonho, sim ou não? Irmãos, Deus tem poder para se mover no sobrenatural além do que você espera. Minha mãe, irmãos, nunca falou em línguas. Minha mãe era de uma igreja muito tradicional. Mas a minha mãe, Deus falava muito com ela em sonhos. Muito, 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 muito. Eu me lembro de algumas vezes, irmãos, chegar para sentar no café da manhã e minha mãe me falar o seguinte: você me conta ou eu te conto? Gente, dava um negócio no peito. Eu tinha feito alguma coisa errada, ninguém sabia, e Deus revelava a ela em sonho. E ela falava para mim: você me conta ou eu te conto? Fez isso com você também? Meu irmão está aqui para falar que também fez com ele. Irmãos, às vezes eu tinha um certo medo da minha mãe. Principalmente quando eu fazia alguma coisa errada. Porque Deus soprava no ouvido dela. E no início eu tinha medo. Mas hoje eu tenho orgulho. A pergunta é: será que Deus não pode fazer com você também? Existe uma razão para Deus ter dado essa variedade de dons. Exatamente para que a gente pudesse aproveitar a comunidade dos dons interdependentes. Eu quero ter uma igreja que tenha muitos dons. Segundo, irmãos, creia que as promessas do passado também podem se realizar nos dias de hoje. Olha os versos 17 a 19, vai para o texto. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Pedro está dizendo que aquele texto que os intérpretes diziam que era simplesmente ilustração, esse texto é uma metáfora. Não, esse texto é só uma visão profética do poder de Deus. Esse texto não necessariamente precisa se realizar. Pedro vai lá e fala assim: aquilo que vocês não esperavam aconteceu. Irmãos, eu conheci um pastor. Gente, eu tenho até vergonha de contar isso. Eu conheci um pastor que ele disse claramente para mim que os dons cessaram. Eu não quis brigar com ele, não. Mas eu fiquei olhando para a cara dele e pensando assim: será que ele está levando em consideração
que o dom dele ser pastor está na lista de dons de Efésios 4:11, se os dons cessaram, o trabalho dele é inútil, porque ele não tem dom. Ah, pastor, mas esse é dom de liderança, e aquele é dom do sobrenatural. Quem disse que você é juiz para dizer o que vale e o que não vale? Irmãos, existe dom, vale para hoje, serve para você e serve para mim. A pior coisa que se tem na vida é viver uma vida sem crer no sobrenatural de Deus. Porque quando você vive uma vida sem crer no sobrenatural de Deus, você deixa de ser crente. Seu nome não é mais crente, seu nome é religioso. Você é religioso. Você só vai aos cultos. A sua fidelidade não é fidelidade a Deus, é a instituição. Você é um cara que é uma coisa na igreja, outra coisa em casa. Você é o cara que na igreja fala glória a Deus, mas em casa você xinga com a família. Irmãos, eu conheci uma vez duas senhoras, crentes, antigos, crente né, vamos avaliar isso depois. Mas duas irmãs conversando, e elas falando uma para a outra: ah, os milagres já acabaram. Não existe mais milagre hoje em dia. O pior é que eram duas líderes da igreja. Irmão, sabe o que aconteceu com uma dessas senhoras? O filho dela foi fazer um exame de contraste, que todo mundo faz. Você quer ver alguma parte do corpo, você faz exame de contraste. Ele meteu o contraste na veia, o contraste subiu para o cérebro, ele entrou em coma. Irmãos, eu fui visitá-lo no hospital. Esse rapaz estava amarrado com os braços, porque ele ficava fazendo os mesmos movimentos. Eu falei: deu tilt. Acabou. Perdemos. O que aconteceu com essas duas senhoras? Começaram a clamar pelo quê? Pelo sobrenatural. O que Deus fez? Curou completamente. Nessa mesma época, uma menina descendo uma escada em Caracol, ela tropeçou, caiu, e ela teve no cérebro dela, como é que é o nome? Uma hemorragia. Nós clamamos. Sabe o que aconteceu com a hemorragia? No exame existia, no outro exame não existia mais. Vocês lembram dessa história? Irmãos, você precisa crer nas promessas de Deus. Porque as promessas do passado podem ser usadas nos dias de hoje. Porque senão a Bíblia também fica muito chata. Isso aqui valia para ontem, mas não vai para agora. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Gente, a Bíblia não é um supermercado onde você escolhe a prateleira. Tudo vale, tudo é importante, tudo é útil, tudo tem serventia, tudo vai ser usado na sua vida espiritual. Até as coisas ruins que são ditas na Bíblia servem para você não fazer. Mas eu quero contar para vocês sobre o sobrenatural de Deus. E eu queria convidar o Antônio para vir aqui. Luana está aí, Antônio? Hã? Ah, então é você mesmo. Pega o microfone aqui. Se eu te contasse antes, o pessoal ia achar que era armação. Tem que ser de surpresa. O que Deus fez com a avó da Luana esses dias? Então, há um ano atrás nós descobrimos que a avó da Luana estava com câncer e ela começou um tratamento, né? E ela é muito idade, é quase 90 anos, e ela fez todas as sessões de quimioterapia, mas devido à idade dela, ela não podia mais fazer mais sessões adicionais de quimioterapia, e os médicos não aconselhavam fazer uma cirurgia nela devido à idade que ela tem, ela é de idade avançada. Então a gente contava só com um milagre. E a célula passou o último ano todo orando, né, pela cura da avó da Luana, porque nós só tínhamos um milagre para acreditar. E na última quinta-feira, né, não sei se é quinta agora, ontem, né, foi a anterior, nós falamos sobre a oração. E aí, uma das coisas que nós frisamos muito foi, né, a importância da gente acreditar, né, na oração. A importância da gente acreditar no que a gente está falando com Deus, porque a gente serve um Deus de relacionamento. Um Deus que a gente fala com Ele e Ele nos responde.
E aí, na sexta-feira, quando a avó da Luana foi fazer os exames, ela estava curada por completo. Glória a Deus, aleluia. Dá uma salva de palmas, Senhor. Irmão, Deus é assim. E olha só, deixa eu contar uma coisa para você. Eu, se fosse você, aproveitava. Porque toda vez que Deus começa um ministério novo, Ele se move no sobrenatural muito fácil. Se você olhar ao longo da Bíblia, você vai lá, construíram o primeiro tabernáculo, lá o tabernáculo. A glória de Deus desceu sobre aquele lugar, sim ou não? Construíram o primeiro templo, a glória de Deus desceu naquele lugar. Construíram o segundo templo, a glória de Deus desceu naquele lugar. 120 pessoas estão começando a nova igreja. A igreja cristã, a glória de Deus, desceu nesse lugar. Quero te dizer, mês que vem a gente começa a igreja. Eu já faria uma listinha, aproveitava, porque o início, normalmente, Deus faz o sobrenatural. E eu gosto muito disso. Muito, muito disso. Isso dá uma alegria para a igreja toda, sim ou não? Porque sinais e maravilhas acompanham os que creem. Então, deixa eu falar uma coisa importante, aproveitar uma pausa na mensagem. Essa sexta-feira é a penúltima sexta-feira do Aviva Zona Sul. Semana que vem é a última sexta-feira do Aviva Zona Sul. Mês que vem a gente não se reúne mais na sexta-feira. Mês que vem a gente vai se reunir nos domingos. Uhul! E você pode escolher o horário que você quer participar do culto, ou 5 ou 7:30. Nós teremos 2 cultos e você pode encontrar a New Hope no Marriott, lá na Avenida Atlântica, lá em Copacabana. Nós vamos estar nos reunindo lá. Dá um salve de palmas, Senhor. Hotel lindo, é chique, não é chique? Você gostou? Gente, bênção de Deus. Eu, se fosse você, levava todo mundo, leva, irmão, leva o aleijado, leva tudo, leva o encurvado, leva todo mundo. Vamos pedir para Deus fazer um negócio novo. Esses dias, a gente foi pegar uma câmera que a gente ganhou. Na sexta-feira passada, Luiz, você emprestou a câmera, mas no sábado de manhã eu tinha que devolver a câmera para você. E eu comecei a falar, Deus, esse negócio de ficar indo e voltando toda vez para entregar a câmera é algo complicado. O senhor não podia providenciar uma câmera para a gente? Gente, isso no sábado. Um rapaz liga para mim do Canadá. Escuta isso. Eu não pedi para ninguém. Ele liga para mim do Canadá. E ele fala, pastor, eu tenho uma câmera que está na casa do fulano. O senhor não quer ir lá pegar, não? Na casa do Alex. Alex, se você está assistindo, eu estou falando de você. Irmãos, Deus providencia todas as coisas. Aí eu fui na casa do Alex, eu tinha uma ideia de quem era o Alex. Quando eu chego lá, um cara enorme assim, o Alex. Aí de repente chega a esposa. Gente, eu lembrei deles na hora. Eles participaram de um Vida Vitoriosa e Deus moveu muito o coração deles no Vida Vitoriosa. No final, eu trouxe eles para uma salinha e falei para eles assim, pede o que vocês quiserem, que eu vou orar para Deus dar para vocês. E o Alex virou para mim e falou, pastor, ela é estéril. E a gente quer ter um filho. Gente, me deu um frio na espinha. Sabe aquele... sobe até... Mas eu falei que eu ia orar, não falei? Eu prometi que eu ia orar. E eu cheguei na casa deles e eu falei, pastor, você não conhece as crianças? Um casal. Deus deu para eles um casal. São gêmeos. Vocês têm ideia do que é isso? Maravilhoso. Eu vou trazer eles aqui. Só que vocês não ficam chamando atenção não, tá? Não fica dizendo, você. Não pode não. Chega de leve. Tá tudo bem. E aí, Alex? Todo mundo vai chamar ele pelo nome. Ele vai ficar... Como é que todo mundo conhece o meu nome? Para terminar, irmãos, Deus vai se mover no sobrenatural se
se o que você busca serve a um propósito maior. Eu acho que eu me embolei todo aqui. Vamos lá. Deus vai se mover no sobrenatural se o que você busca serve a um propósito maior. Versos 4 a 7. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Irmãos, eles receberam o dom dentro da casa, mas eles foram para as ruas para usar o dom. E o dom servia a um propósito. Repete comigo: o dom servia a um propósito. Irmãos, eles viram o vento, eles viram a língua de fogo, eles receberam a língua de fogo e eles não ficaram dentro da sala. Eles foram para a rua. Eles foram compartilhar o evangelho com as pessoas na língua delas. Que coração! Irmão, enquanto você quiser um dom que só serve para você, Deus não vai te dar. Você vai ouvir a voz dele e vai falar assim: para que eu vou te dar esse negócio? Para quê? Para você ficar tirando onda no meio de todo mundo? Para você querer ter um microfone porque fala em línguas? Para você ficar menosprezando as outras pessoas porque você profetiza? Para que eu vou te dar um dom? Se o seu dom não serve a ninguém, não serve nem para você. Irmãos, que bom seria que se todos os crentes buscassem os dons de Deus, sabendo que os dons têm um propósito, uma responsabilidade que vem junto com o dom. Se você não quer viver os propósitos de Deus, você não tem nada que pedir os dons de Deus. Você não tem para que usar os dons de Deus. Mas agora, se você orar para Deus e falar assim: Deus me usa como você quiser, me usa no propósito que o Senhor quiser, me leva para onde o Senhor quiser. Irmão, você acha que Deus vai ou não vai te dar um dom? Deixa eu te contar uma história, talvez eu ilustre, talvez esclareça. Imagina que você tem um jardim na sua casa. Lá nos fundos da sua casa, você está montando uma hortinha. E você vai lá e você abre o buraco. Você bota a semente, você fecha o buraco, você joga água. Você abre o buraco, você bota a semente, você fecha o buraco, você já joga água. Você abre o buraco, você joga a semente, você fecha o buraco, você joga água. Aí alguém vem e te dá uma enxada. Vai melhorar ou não vai melhorar o seu trabalho? A enxada é o dom. Você já estava trabalhando, você já era útil ao reino. Deus só melhorou as suas mãos. Deus só te deu um instrumento mais útil. Deus só te abençoou ainda mais. Irmãos, eu quero terminar essa mensagem com o verso de número 21. Porque o apóstolo Pedro, ele está contando para eles tudo o que está acontecendo. Olha, isso aqui já foi profetizado em Joel. Joel já falou de sonhos, Joel já falou de visões, Joel já falou de profecia, Joel já falou que o fim está próximo, Joel já falou que o sol vai queimar, a lua vai virar sangue. Tudo isso Joel já falou, mas eu quero te dizer, antes do fim, escuta o que eu tenho para te falar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O maior propósito do seu dom é salvar vidas. O maior propósito do seu dom é salvar vidas.